Olá, terceira série, bom dia a todas e todos, tudo bem? Vamos lá, começar mais um capítulo da nossa apostila. Estamos trabalhando aí, deixa eu pegar aqui, módulo 6, frente B, recursos energéticos, tá? Então essa aula ia ficar extensa, né? Então eu fragmentei ela em alguns pedaços, tá? Então vão ser vários vídeos. Aí vocês assistam né, da maneira que convir. E aqui nos recursos energéticos nós vamos lembrar um pouquinho de alguma das aulas lá do sexto ano. Ok? Então, vamos lá. Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Deixa eu passar aqui essa tela. Vou deixar uma imagem de fundo aqui para ficar bonitinho e contextualizado ao recurso energético. Bom, pessoal, recursos energéticos. Você já parou a pensar, né? Você já parou a pensar, não. Se vocês pegassem para analisar o mundo como um todo, na questão de recursos energéticos, de energia, 1 a cada 7 pessoas no planeta não possui eletricidade. Quando eu falo 1 a cada 7 pessoas, eu não sei se vocês têm uma noção disso, que aproximadamente isso dá 1 bilhão de pessoas, né, não tem acesso à eletricidade. Você já imaginou a sua vida sem energia elétrica? Eu não consigo mais, né? A vida se torna um caos, né, em relação a isso. Hoje, a sociedade moderna ela depende fundamentalmente da energia. O mundo no qual nós vivemos ele é movido à energia, tá? Ao pensarmos em nossas casas aqui, por exemplo, né, é a eletricidade que nos permite uma série de atividades, não é verdade? Usar o celular, tomar banho, entre outras coisas. Mas dentro da nossa casa também, eu consigo perceber outras fontes de energia que não só a eletricidade, né? Na nossa casa a gente usa o GLP, o gás liquefeito de petróleo. Eu posso utilizar, igual eu estou olhando para um aqui agora, e gostaria de estar fazendo, né, nesse momento, mas não vou poder, que é o carvão vegetal. Eu poderia estar fazendo um belo churrasco agora, né? Eu só precisava ter nascido rico, mas não nasci, então estou dando aula. E aí, então dentro das nossas casas a gente pode ver uma série de fontes de energia, de eletricidade, seja aí o GLP, o carvão vegetal. Saindo de nossas casas, as indústrias, os automóveis, o comércio, todas as atividades exercidas pelos seres humanos, elas dependem o quê? De energia, tá? Nós mesmos, né? Só estamos aqui assistindo essa aula, estou gravando essa aula, vocês estão assistindo essa aula aí, porque tanto eu como vocês têm energia. Alguns podem dizer metaforicamente aí, não, professor, na altura do campeonato eu já não tenho energia para mais nada, né? Mas só o fato de você estar falando isso ou imaginando é porque você ainda lhe resta alguma energia no corpo. Então, nós mesmos estamos aqui, né? Porque eu estou tendo essa aula aqui, porque eu tenho energia. É energia que eu simplesmente obtenho quando respiro ou que temos, né, no nosso corpo, por exemplo, quando ingerimos carboidrato. Eu sou ótimo para ingerir carboidrato, então isso me dá energia, né? Eu só estou ingerindo carboidrato, inclusive, para poder dar essa aula, para poder falar que eu tenho energia, tá? Portanto, nós precisamos entender que primeiro a energia está envolvida em tudo, né? E que energia é um conceito, pessoal, muito complexo. Tá? Quando a gente pensa em energia, não é uma coisa simples. Ele é um conceito muito complexo, um conceito muito difícil, para falar a verdade, porque ele vai variar diante das várias ciências que existem no mundo. Então, o conceito do que é energia, ele vai variar de acordo com as várias ciências, ou talvez até as não ciências que existem no mundo.
quando a análise é química de energia, quando a análise é física do que é energia, quando a análise é biológica do que é energia, quando a análise é da geografia do que é energia, mas em todas elas, sempre nós vamos entender, sempre elas vão ter em comum que energia está relacionada a uma ação, a um movimento. Então, apesar de ter múltiplas definições, entendimentos, né, todas elas se relacionam aí, né, todas elas pelo menos concordam, melhor dizendo, que a energia ela está relacionada a uma ação, a um movimento. Portanto, na geografia, pessoal, é fundamental entender energia para entender as atividades econômicas, os movimentos que a gente encontra no mundo, tá bom? Já que a energia é um dos mais importantes fatores na produção, ou seja, a energia ela possibilita produção econômica para a humanidade. E é aí que a geografia ela entra, porque é um fator que vai produzir, vai possibilitar a produção econômica. E a produção econômica ela transforma o espaço, e esse é o tema principal da geografia. Bom, alguns conceitos. Legal, professor. O que é recurso energético? Que, né, você falou aí no início da aula, recurso energético. O que é isso? Recurso energético, pessoal, são matérias-primas naturais ou artificiais, tá bom? Utilizadas para gerar, para produzir energia útil. É uma fonte de energia. Então, recursos energéticos são fontes de energia. Matérias-primas naturais ou artificiais, nós vamos ver isso ao longo das aulas, que são utilizadas para gerar, para produzir uma energia útil. Ok? Beleza, fontes de energia. Mas o que é energia, então? E aí, a energia, pelo menos aqui nas aulas de geografia, nós vamos entender que ela está associada à capacidade de produção de ação e manifesta-se como eletricidade, calor, movimento, som, luz. Então, ela está associada à capacidade de produção, de produzir ação. E ela vai se manifestar através dessa ação, através da eletricidade, ela vai se manifestar através do calor, do movimento, do som, entre outros. Ok? E aí, pessoal, a energia é hoje um dos elementos fundamentais na análise do grau de desenvolvimento dos países. Tá? É mais do que claro de que quanto mais se consome energia, mais desenvolvido é aquela sociedade. Tá? As provas adoram colocar questões do mundo visto do alto à noite. Você observa que as nações mais desenvolvidas são aquelas que mantêm mais luzes acesas vistas dos satélites, vistas aí das imagens aéreas. Tá? Então, é notório que quanto mais se consome energia, mais desenvolvida é aquela sociedade. Onde vocês verem que tem um alto grau de consumo de energia, entenda que aquele lugar é mais desenvolvido. Bom, nessa questão de conceituação, é importante nós classificarmos também as fontes energéticas, isso é, os recursos energéticos. E a gente pode, né, classificar as fontes energéticas entre primárias e secundárias. Fontes energéticas primárias são aquelas encontradas diretamente na natureza. Madeira, vento, água, petróleo, ou seja, são encontradas direto na natureza. Já as fontes energéticas secundárias, elas são aquelas obtidas após a transformação da fonte primária. Tá? Então, eu transformo a fonte primária e eu obtenho, através dela, uma fonte energética secundária. Por exemplo, o calor, a eletricidade, a gasolina. Né? Por exemplo, o calor eu consigo obter através da queima da madeira, por exemplo.
Eu consigo, através do vento, uma fonte primária, obter a eletricidade, que ela vai mover lá os aerogeradores. Através do petróleo, por exemplo, eu consigo obter uma fonte secundária, que é a gasolina. E por aí vai. Então, as fontes energéticas, elas podem ser classificadas em primárias, aquelas encontradas direto na natureza, e as secundárias, que são obtidas através da transformação de uma primária. E nesse contexto, eu também posso classificar as fontes em fontes renováveis e fontes não renováveis. Tá? Fontes renováveis são as fontes que não se esgotam com o uso. Quando eu falo que não se esgotam com o uso, é lembrar que, na verdade, elas não são inesgotáveis. Parece dúbio, né? Porque elas podem até acabar. Mas as fontes renováveis, que a gente considera que não se esgotam, porque elas não se esgotam no sentido dela ter o ciclo de reposição em uma escala, um ciclo cronológico, ciclo dos homens. O Sol nasce aí todos os dias. Exemplo aí de energia renovável, a energia solar, a energia eólica dos ventos, a biomassa, maré motriz. Mas existem também as fontes que não são renováveis. E elas se esgotam com o uso ou não se regeneram em um curto prazo, em um curto período de tempo. O petróleo, o carvão mineral, o gás natural. Ou seja, as fontes renováveis, elas têm um ciclo cronológico, esse ciclo nosso aí dos homens. E as fontes não renováveis, elas estão mais associadas a um ciclo geológico que não acompanha aí o ciclo nosso cronológico. Então, por exemplo, um petróleo ele pode se formar de novo? Pode, mas daqui a milhões de anos. Então, considera-se que ele é não renovável. Só para vocês terem uma ideia, quando eu analiso o Brasil, 44,2% da nossa matriz ela é renovável. Legal, né? Nós utilizamos energia renovável. Quase metade da energia que se utiliza no Brasil ela é renovável. O mundo, só para vocês terem uma ideia, o mundo utiliza 13,7% só de energia renovável. O Brasil se destaca nesse aspecto também. Bom, e nós podemos também classificar as fontes energéticas em fontes convencionais e fontes alternativas. As fontes convencionais são intensamente utilizadas pela sociedade, que já conhece os benefícios e os malefícios do seu uso. Então, essas são as fontes convencionais. São aquelas que são amplamente, intensamente utilizadas pela sociedade e no qual a gente já conhece quais são os benefícios dessa fonte e quais são os seus malefícios. O petróleo, a energia hidrelétrica, a lenha. Isso a gente conhece muito bem. Elas são fontes convencionais. A gente sabe o que é bom para se utilizar dela e o que é ruim também. A gente já tem noção disso. Bom, e nós temos as fontes alternativas, tá? As fontes alternativas são menos utilizadas, embora estejam em crescimento. E essas fontes alternativas, elas acabam necessitando aí de maiores investimentos em pesquisas. Geralmente são fontes renováveis, são fontes abundantes, igual a energia solar, a eólica, a maré motriz, a geotérmica, o biodiesel, tá? E pra vocês terem uma ideia, especula-se que em 2035 nós utilizaremos no mundo mais fontes alternativas do que convencionais, porque elas estão dependendo só de mais pesquisas aí, ok? Bom, então é isso. Se quiserem aprofundar um pouco mais nisso, nessa aula introdutória que eu dei para vocês sobre energia, tem ótimos filmes, né? Capitando o Sol, O Menino que Descobriu o Vento, Sangue Negro, são exemplos aí de ótimos filmes que vão trabalhar com a temática da energia.
Então, galera, muito obrigado aí por aguentar assistir 15 minutos ininterruptos, né, de falas sem parar. Aguardo vocês aí, vocês vão ver mais aulas aí sequenciais gravadas. Assistam todas e me coloco à disposição de todos vocês. Muito obrigado, então, e até a próxima aula. Valeu, tchauzinho, pessoal. Fui!